quanto mais grave a improbidade, que também corresponda a crime, terá o mesmo prazo prescricional do direito penal. Você é contra ou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação? De acordo com o ministro, não há situação que configure abuso de poder ou ilegalidade. Nós temos várias monografias na coleção que retratam aqueles institutos mais incidentes aqui nos debates na Justiça Eleitoral. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a prescrição para ressarcimento aos cofres públicos em caso de improbidade administrativa. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Carla. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Até o momento, 8 ministros já se manifestaram sobre este tema e a grande discussão é exatamente essa, saber quando que prescreve a cobrança de ressarcimento aos cofres públicos de casos envolvendo improbidade administrativa. O recurso foi apresentado aqui no STF pelo Ministério Público de São Paulo. O MP questiona uma decisão do TJ paulista que considerou prescrito o ressarcimento de um caso envolvendo um ex-prefeito do município de Palmares Paulista e outros 3 servidores públicos. Eles são acusados de improbidade administrativa em processos licitatórios relacionados à alienação de veículos em 1995. Lembrando que este caso tem repercussão geral reconhecida, isso quer dizer que a decisão aqui do STF deve ser adotada no julgamento de casos semelhantes nas outras instâncias. Atualmente, 999 processos estão aguardando a decisão da Corte. Vamos acompanhar agora na reportagem como começou o julgamento deste tema. O relator do recurso, o ministro Alexandre de Moraes, logo no começo do voto, disse que o país precisa combater a corrupção para preservar a democracia. O combate à corrupção é importantíssimo para a manutenção do Estado democrático de direito. Não é de hoje que já se coloca que a corrupção corrói os pilares do Estado de Direito, contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos. No recurso em análise, o relator considerou que a prescrição nos casos de improbidade administrativa devem respeitar a Lei de Improbidade de 1992. Segundo a norma, depois de conhecido o fato, o prazo para devolver valores ilícitos é de 5 anos, tempo que foi esgotado no caso do ex-prefeito de Palmares Paulista e dos outros servidores públicos. Não há aqui prejuízo no combate à corrupção, não há prejuízo no combate à improbidade, e quanto mais grave a improbidade, que também corresponda a crime, terá o mesmo prazo prescricional do direito penal, que, como costumamos falar, é última ratio, ou seja, são os prazos prescricionais mais longos. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Onde a Constituição quis instituir a imprescritibilidade, ela o fez com linguagem inequívoca. E o ministro Alexandre de Moraes destacou esses pontos: crime de racismo, ação de grupos armados e a propriedade das terras indígenas. Já o ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, quando há prejuízos causados ao Estado, o tempo para o ressarcimento não pode prescrever. O problema de dizer-se que é necessário estabelecer um lapso temporal dentro do qual deve fluir um prazo para esta forma de prescrição, uma vez que estamos na seara patrimonial, há que se também entender que o que ocorre aí é, por outro lado, pelo menos uma imputação de ofensa ao patrimônio público. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para trazer outros detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite. Oi, Gisele, boa noite, tudo bem? Como é que está o placar até agora? Bom, nós já tivemos 8 ministros que votaram na sessão plenária de hoje à tarde
e 6 ministros se manifestaram pelo prazo prescricional, de acordo com o que consta na lei, e 2 ministros divergiram dessa posição. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a abrir a divergência em relação à imprescritibilidade e ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. A grande discussão que se tem a partir daí é que aqueles que acreditam que tem que ter um prazo prescricional entendem que deve se primar pela segurança jurídica, ou seja, o Estado, quando se fala em prescrição, é preciso estabelecer um período, é procurar saber se o Estado, para se ver ressarcido, ele tem que agir dentro de um determinado intervalo de tempo. Alguns ministros estão dizendo que sim, é preciso observar um prazo de 5 anos. Outros ministros, como a divergência do ministro Edson Fachin e da ministra Rosa Weber, entendem que não. Em se tratando de dano ao erário público, não há que se falar em prazo prescricional, ou seja, o Estado estaria autorizado a agir a qualquer tempo, toda vez que fosse levado em casos de lesado em caso de improbidades administrativas. Gisele, e o Supremo já julgou outras ações, né, envolvendo em prazos para a administração pública. Qual foi o entendimento? Nós já tivemos, sim, Érica, aqui no Supremo Tribunal Federal, um julgamento de um recurso extraordinário, que também tratou de prazo prescricional no que diz respeito a ressarcimento ao erário. Mas o Supremo, quando decidiu, foi no que diz respeito a atos ilícitos civis, e que são diferentes dos atos de improbidade administrativa. Quando você está diante de improbidade administrativa, tem a ver com má gestão do patrimônio público, ou seja, aquele agente público que dolosamente ele age para poder se obter vantagem ilícita, para poder fraudar contratos de licitação. Então, existe essa lei de improbidade administrativa que estabelece sanções. Essas sanções independem das sanções penais que também podem acontecer, das sanções administrativas, mas a lei de improbidade administrativa estabelece algumas sanções, como, por exemplo, o ressarcimento integral do prejuízo, do dano ao erário, a própria perda de bens e valores que foram adquiridos ilicitamente, ficam proibidos de poder contratar com o poder público, tem a suspensão dos direitos políticos, tem até mesmo a possibilidade de aplicação de uma multa civil. Então, existe na própria legislação a previsão de algumas penalidades. O que se discute no Supremo? Qual é o prazo para aplicar essas penalidades? Uma vez constatado o fato, existe um prazo para o poder público aplicar essas penalidades? 2 correntes. Vamos ver na próxima quarta-feira, quando será retomado o julgamento, a conclusão desse caso. Quarta-feira, então, esse caso retoma o plenário. Exatamente. Obrigada, Gisele, por hoje. Por nada. Até mais. Até. O recesso do TSE em julho foi de muito trabalho. Mais de 80 decisões foram tomadas pela Corte Eleitoral. Durante o mês de julho, foram 85 decisões tomadas pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE recebeu do Tribunal de Contas da União uma lista com quase 8 mil nomes de gestores que tiveram as contas públicas rejeitadas. O balanço foi feito pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, na abertura do 2º semestre forense. Ele ainda lembrou o encontro internacional sobre fake news. Ele produziu resultados palpáveis, porque nós tivemos adesão de partidos, marqueteiros, plataformas, tanto assim que o WhatsApp limitou o número de comunicações, o Facebook retirou conteúdos que entendeu que representavam fake news, e a campanha em relação à sociedade está a todo vapor. O programa Justiça Eleitoral Itinerante continuou durante o recesso. Santa Catarina, Goiás e Bahia já fazem parte do projeto. A Justiça Eleitoral, ela não só é acessível ao cidadão, como ela vai ao cidadão. Então, nós fomos às comunidades para biometrizarmos as pessoas ainda faltantes naquele período. E vamos terminar agora em Belém do Pará com a realização também de uma eleição simulada em cidades ribeirinhas de Belém do Pará. Na sessão plenária que abriu o 2º semestre forense, os ministros do TSE julgaram 22 processos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação por mais 60 dias das investigações sobre o inquérito dos portos. Essa é a 3ª vez que o ministro dá mais tempo à conclusão das investigações. Esse inquérito apura se o presidente Michel Temer beneficiou empresas com o decreto dos portos de 2017 em troca de propina. Ele atende com isso ao pedido feito no recesso pela Procuradoria-Geral da República, que concordou com a nova prorrogação. Ex-prefeito de Betânia, no Piauí, acusado de desviar verba pública, é condenado pelo Tribunal Regional Federal com sede em Brasília.
Por unanimidade, a terceira turma do TRF da Primeira Região condenou o ex-prefeito por não comprovar a correta aplicação dos valores recebidos do convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e não prestar contas. A verba era destinada ao Programa de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O ex-prefeito se defendeu, afirmou que os recursos foram recebidos e direcionados ao pagamento das despesas do convênio. E ele não agiu de má fé, nem causou prejuízo ao erário. Alegou ainda ausência de provas para a condenação e que houve apenas atraso na prestação de contas. Mas o colegiado destacou que ficou comprovado que o ex-gestor não prestou contas do dinheiro e há evidências claras de montagem com o intuito de afastar a responsabilização sem demonstrar a efetiva aplicação da verba. Diante disso, a turma condenou o homem a 2 anos de prisão. O Tribunal de Justiça do Ceará negou um pedido de liberdade para um homem apontado como um dos envolvidos nos assassinatos de Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. O homem teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido. Ao analisar o caso, a segunda Câmara Criminal negou o pedido de liberdade, justificando que o mandado de prisão sequer foi cumprido e que o suspeito não colaborou com as investigações e sua prisão temporária necessária para a coleta de indícios. Rogério e Fabiano foram assassinados em uma emboscada no dia 15 de fevereiro. Os corpos foram encontrados em uma área de mata de uma reserva indígena. Eles eram apontados como chefes de uma das maiores facções criminosas do país. E você vai ver a seguir. Negada a liminar a acusado de fraudar saques de contas de beneficiários do INSS. De acordo com o ministro, não há situação que configure abuso de poder ou ilegalidade. Acusado de fazer saques de forma fraudulenta da conta de beneficiários do INSS, tem pedido de trancamento de ação negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu no Tribunal de Justiça do Pará o trancamento da ação penal. Alegou que o homem sofre constrangimento ilegal, pois está submetido a um processo sem justa causa, instaurado com base em denúncia frágil, que além de ter sido indevidamente aditada, foi recebida e validada por meio de decisões nulas. O Tribunal de Justiça do Pará considerou que, como o Ministério Público é o titular da ação penal, é possível o aditamento à denúncia em qualquer fase do processo até a pronúncia da sentença. Assim, de acordo com a Justiça Estadual, a alteração da capitulação jurídica dos fatos, ainda que motivada, é legal. No STJ, o vice-presidente, ministro Humberto Martins, também negou o pedido. Ele explicou que esses casos não se enquadram nas hipóteses excepcionais que possibilitam aceitar o requerimento da defesa. De acordo com o ministro, não há situação que configure abuso de poder ou ilegalidade. Cerca de 37 crianças e adolescentes são intoxicadas por dia por medicamentos. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria e revelam o perigo do armazenamento inadequado desses produtos dentro de casa. 4 anos atrás, Alessandra teve um susto com o filho Daniel. Ela guardava medicamentos de uso diário do marido em uma prateleira alta e achava que a criança, na época, com 3 anos, nunca alcançaria. Se enganou. Daniel não só pegou o frasco, como tomou alguns comprimidos. Certo dia eu cheguei na cozinha e o vi com 4 comprimidos na mão e ele tinha tomado 2 comprimidos, né? Saí correndo para o hospital e a nossa sorte, na verdade, foi que eu identifiquei logo que ele tinha tomado o remédio, chegou no hospital, ele fez a lavagem, foi totalmente retirada a medicação. Cerca de 37 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 19 anos são intoxicadas por dia no Brasil por causa do armazenamento inadequado de medicamentos. Em 18 anos, foram registrados mais de 245 mil casos de intoxicação nessa faixa etária. 240 resultaram em mortes. Os números revelam a necessidade de cuidados redobrados, principalmente com crianças menores. 53% dos registros envolvem crianças de até 4 anos, que por estarem na chamada fase oral, costumam levar objetos à boca. Os casos em que for comprovada negligência, os pais
podem ser responsabilizados. Os pais têm o dever de cuidado sobre os filhos menores. Então, se for verificado, num caso de intoxicação, que os pais agiram com negligência ou não tiveram cuidado devido com a criança, o Estado pode sim exercer a tutela e processar ou indiciar os pais por maus tratos. Para garantir mais segurança, há um projeto de lei tramitando no Congresso desde 1994, que prevê a criação da embalagem especial de proteção à criança, a EEPC, que já é adotada em vários países. Essa embalagem tem lacre especial e dificulta a abertura por uma criança pequena. Atualmente, uma resolução da Anvisa regulamenta a obrigatoriedade da embalagem ter informações claras sobre a faixa etária e restrição de uso pediátrico. Informação com letra legível sobre o uso adulto ou pediátrico, aquela proibição, aquela orientação, na verdade, de que todos os medicamentos devem ser mantidos fora do alcance das crianças. Os medicamentos também são proibidos de vincular a sua imagem a qualquer tipo de desenho ou figura pública, algo que faça com que estimule, o consumo. No Brasil, o grupo com mais registros de intoxicação por medicamento abrange crianças de até 4 anos. Em seguida, o grupo que vai de 14 a 19 anos e depois o de 5 a 9 anos de idade. Quanto aos adolescentes, o maior problema é a automedicação, diferentemente das crianças em fase pré-escolar, que acontece por acidente. Na casa da Alessandra, o episódio com o filho pequeno serviu de alerta e lição. Hoje, a medicação ela não está em acesso visível a nada e num lugar muito reservado, alto, para que eles realmente não tenham nenhum acesso. O Judiciário da Paraíba fez a primeira audiência por videoconferência ligando as partes envolvidas que estavam em João Pessoa e Portugal. O procedimento foi possível a partir de uma plataforma criada pelo CNJ. Uma construção de um novo tempo no universo virtual jurídico. Por meio de uma ação de investigação de paternidade, com parte autora residente na comarca de João Pessoa e demais partes promovidas residentes em Portugal, a 5ª Vara de Família da capital paraibana realizou a primeira audiência por videoconferência. A audiência pioneira nas varas de família no estado foi disponibilizada por meio de uma plataforma do CNJ, conhecida como Sistema Nacional de Videoconferência, com a participação online da advogada Mariana Chaves, direto de Coimbra, em Portugal, e do advogado Dimitri Soares, em Campina Grande. A juíza simulou o ambiente virtual autenticado pelo CNJ e demonstrou o procedimento a membros do Ministério Público da Paraíba e do Instituto Brasileiro de Direito de Família. É vencer a morosidade, é também vencer os custos do processo, a acessibilidade, acesso das pessoas à justiça, não só é acessar a justiça, mas é sair da justiça e obter a efetividade da prestação jurisdicional. É uma ferramenta que se constitui uma nova revolução no Poder Judiciário. É uma iniciativa importante porque realmente traz maior celeridade à tramitação dos processos. Algumas pessoas estão fora da nossa cidade, da nossa comarca, e em razão disso muitas vezes precisa se expedir as cartas precatórias para se ouvir as testemunhas e mesmo as partes. E a utilização da alta tecnologia, do sistema de videoconferência do próprio CNJ, assim como de outros mecanismos como o WhatsApp, como também o Skype, são sempre muito bem-vindos para que haja a maior celeridade possível na tramitação dos processos. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial de Júlio Ferreira Andrade, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Ele faz uma avaliação do trabalho do CNJ no primeiro semestre e fala da expectativa para o retorno das sessões do Conselho neste mês. E o programa vai mostrar também o Distrito Federal instalou scanners em 8 unidades para jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Os equipamentos acabam com uma prática extremamente criticada, a chamada revista vexatória aos visitantes. O Link CNJ vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E você vai ver a seguir a audiência pública no STF. Você é contra ou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação?
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, lançou a coleção Tratado de Direito Eleitoral. A obra é um importante acervo para o estudo dessa área do direito. O livro lançado no Salão Nobre do TSE serve de fonte de pesquisa acadêmica e profissional em direito eleitoral. A coletânea tem 8 volumes e conta com a contribuição de mais de 200 especialistas. A importância dessa coletânea para a comunidade jurídica eleitoral é muito grande, na medida que nós temos várias monografias na coleção que retratam aqueles institutos mais incidentes aqui nos debates na justiça eleitoral. Então é uma obra, digamos assim, singular, pioneira, de comentários à legislação eleitoral, tratando daqueles temas mais relevantes. Aqui estão reunidos os principais estudos e debates sobre direito constitucional eleitoral, direito partidário, elegibilidade, inelegibilidades, propaganda eleitoral, financiamento e prestação de contas, direito processual eleitoral, abuso de poder e perda de mandato, além de direito penal e processo penal eleitoral. O direito eleitoral e a justiça eleitoral cresceram muito de importância e acho que em boa hora vem essa excelente coleção. É uma coleção de 8 volumes, alentado, mas é um curso completo de direito eleitoral também. Entre os autores que participam do livro estão ministros, ex-ministros, advogados, servidores do TSE e de tribunais regionais eleitorais. Nós temos uma eleição com regras novas, onde sempre, dada a própria novidade, inerente à novidade, vem a dúvida, e é uma obra que traz diversos pensadores, diversas ideias, para que aqueles que forem trabalhar no processo eleitoral possam ter argumentos pró ou contra o que vier a ser decidido. O STF organiza uma estrutura especial para audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A audiência começa nesta sexta e tem previsão para ser concluída na próxima segunda-feira, dia 6 de agosto. Mais de 40 representantes dos diversos setores envolvidos foram chamados para expor um posicionamento sobre o tema, que é objeto de uma ação ajuizada pelo PSOL. Você é contra ou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação? Depende da situação. Eu sou a favor do aborto nos casos em que a lei já recomenda, já admite, e também nessa tendência agora de 3 meses, os 3 primeiros meses de gestação. Eu sou contra. Porque é um ser humano, né? Ele não tem culpa de vir ao mundo. O tema é polêmico e é justamente essa divergência de opiniões que abre espaço para o debate. Como pensam e o que defendem os especialistas. Durante 2 dias, mais de 40 representantes dos diversos setores envolvidos na questão vão ocupar a sala de sessões da primeira turma para defender ou combater o aborto até o 3º mês de gestação em uma audiência pública. Organizações nacionais e internacionais vão ter cada uma 20 minutos para falar o que pensam. Este será um espaço concorrido. Em cada turno estão previstas pelo menos 13 explanações. A audiência pública foi convocada pela ministra Rosa Weber, relatora da DPF 442. A ação, ajuizada pelo PSOL, questiona 2 artigos do Código Penal que criminalizam a prática do aborto. Para a ministra, este é um dos temas jurídicos mais sensíveis e delicados, por envolver razões de ordem ética, moral, religiosa e de saúde pública, e ainda a tutela de direitos fundamentais e individuais. Foram recebidos mais de 180 pedidos de participação na audiência. A audiência pública começa bem cedo nesta sexta-feira, a partir das 8h20 da manhã. Se estende ao longo do dia e será retomada na segunda, dia 6. Qualquer pessoa interessada pode participar. A segurança nos arredores do Supremo Tribunal Federal foi reforçada. O acesso de veículos nos estacionamentos próximos só para convidados e funcionários. Na Praça dos Três Poderes, a Polícia Militar também prometeu um esquema especial de vigilância. Mas não é só quem está em Brasília que pode acompanhar este importante debate. A TV e Rádio Justiça e o canal do STF no YouTube vão transmitir a audiência pública ao vivo. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias.
Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a gente começa com uma notícia do Supremo Tribunal Federal que saiu agora há pouquinho. O ministro Luiz Fux determinou o envio à Justiça Federal de Minas Gerais o inquérito que investiga o governador do estado, Fernando Pimentel, e o deputado federal Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, por suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, há indícios de que em 2014, Pimentel, então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, teria recebido mensalidades de dirigentes da JS Investimentos no valor total de R$ 3.600.000 para favorecer interesses do grupo empresarial. A primeira vara criminal de São Cristóvão, em Sergipe, suspendeu o concurso da PM do Estado. Motivo: tentativa de fraude. 2 homens foram presos em flagrante com celulares escondidos durante uma prova, o que foi detectado num raio-x. A Justiça determinou que uma nova prova seja feita e que as próximas etapas do concurso sejam suspensas. E para terminar, a Justiça Federal em São Paulo tornou réus o prefeito de Guaíra, Sérgio de Mello, e mais 6 pessoas por fraude na compra de merenda escolar. Eles podem ser condenados por falsidade ideológica, uso de documentos falsos e dispensa de funcionário, dispensa de licitação. Eles vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, né, como eu disse há pouco. É isso, todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.